Olá, sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo e muito bem-vindos a uma variação diferente hoje. Estou aqui com o Carlos do canal Zooverdose e da Liga Animal também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre biologia, preservação e como você pode utilizar os conhecimentos em biologia para se tornar um sobrevivencialista mais preparado, né? Viva a natureza! É isso aí, olha só, a gente está agora na praia de Moçambique, mas tem muito barulho, muito vento, então a gente vai descer aqui para um lugar mais recuado para que a gente possa fazer esse vídeo de uma maneira mais legal e conversar com mais calma também, né? A ideia hoje é só trazer algumas ideias em debate para que você possa também colaborar nos comentários. Lembre-se que esses quadros onde a gente está conversando e discutindo possibilidades, eles só ficam legais quando a gente comenta. Então deixa nos seus comentários aí também o que você vai achar do que a gente vai conversar aqui agora. Então chega de falar, deixa eu falar com esse cara, né? Porque ele veio para isso, né? Pera aí. Aí, maravilha! Deixa eu colocar essa câmera aqui para a gente pegar o nosso áudio. E olha só, Carlos, antes da gente começar, né, preciso que as pessoas conheçam quem você é. O que você faz, qual é a sua formação, como que a gente pode começar esse negócio? Vai lá. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for a hora que você está assistindo. Meu nome é Carlos Colorni, eu sou biólogo, formado em Santos, né? Atualmente eu moro em Santos, porém sou de Ubatuba, são cidades do litoral de São Paulo, né? Ubatuba do litoral norte, Santos do litoral sul. E eu sempre fui apaixonado por animais desde pequeno, por isso que eu resolvi fazer biologia. Eu gosto muito de biologia, principalmente da zoologia, né? Principalmente da área de animais, Seu foco é mais na área de animais. É mais a área de animais. Eu legal. amo a biologia como um todo, é claro, mas... Sim, é porque a gente acaba escolhendo, né? A biologia é muito ampla, né? Tudo gira em torno da vida, né? A biologia é da vida. Eu acho que quando a gente parar para pensar, qualquer conteúdo fica amplo, né? Se você vai para física, você vai ter várias variações. Se você estiver na química também, se estiver em qualquer outra área, né? Perfeito. Inclusive, se me permite a interrupção, vocês já devem lembrar do Carlos. Ele já apareceu aqui no nosso amigo secreto que rolou no Natal, né? Que foi bem legal. Ele me fez ficar semi-embriagado com a quantidade de cerveja que ele mandou de presente. Ali na natureza temos outra paixão em comum que é verdade, que é a cerveja. Que é a cerveja, né? Mas olha só, Carlos, a gente está aqui hoje, o Carlos veio nos visitar na nossa loja e tudo mais, e a gente começou a pensar, cara, o que a gente pode produzir de conteúdo legal para que as pessoas possam pensar sobre, né? E mais do que a gente sair no meio do mato mostrando coisas, eu acho que antes disso é importante a gente conversar sobre preservação e principalmente como é que a biologia pode favorecer uma pessoa numa situação de necessidade. Certo? O nosso canal fala de ensinar as pessoas a sobreviver. Isso é o ponto final, né? Como a biologia pode ajudar um indivíduo a sobreviver melhor em meio à natureza, na sua visão? Cara, tudo. Você conhecendo, para começar, conhecendo o local onde você está, você tem acesso a recursos muito mais facilmente, né? Se você conhece também o seu corpo, né, a sua biologia, começando por si mesmo, você consegue identificar problemas e soluções muito mais rápido para você. Então, se você conhece a sua biologia ou a biologia dos seres, das plantas e dos animais que estão ali à sua volta, pelo menos à sua volta, você consegue entender tudo mais fácil e se virar muito mais fácil. Então, a biologia, ela é, de certa forma, uma espécie de conhecimento localizado. Sim. Se eu me formo, por exemplo, dentro dessa região, se eu for para uma nova região, eu vou ter que reaprender tudo, é isso? Exato, porque você está indo para uma região diferente, você lida com... Claro que uma região pode ser muito parecida com outra, porém, também existe a possibilidade de ela ser completamente diferente. Você chega lá, dá a cara a tapa, assim, achando que você... Conhecendo apenas a sua fauna, a flora, a biologia, a natureza local, se você for para um local diferente, você pode ter problemas, com certeza pode ter muitos problemas. Então o primeiro passo que a biologia te dá como vantagem ao entrar em um cenário, por exemplo, de natureza, é que eu vou conhecer o ambiente à minha volta. Exato. O que é conhecer o ambiente? Como assim? O que eu vou conhecer? Ou seja, é óbvio que eu estou fazendo perguntas relativamente óbvias, mas ao olhar de uma pessoa que vive essa área, talvez se traga uma visão diferente, né? Então, eu vou entender como os animais funcionam, eu vou entender como as plantas se comportam, enfim, o que eu vou ganhar com esse tipo de conhecimento?
Claro que na natureza tudo tá ligado, não é só a biologia, né? Tem os fatores bióticos, né? Que é as plantas, os animais, a interação entre eles, e tem também os fatores abióticos, né? Então, a temperatura, o vento, certo. A geografia do local, tudo interfere, né? Então, de acordo com aquela geografia, com aquela temperatura, com aquela umidade, vai ter determinados animais que são especializados em interagir com determinados outros animais, com determinadas plantas, determinada vegetação, né? Então tudo isso interfere, né? Altera a forma de como você vai lidar com o ambiente ao seu redor, né? Legal. É importante você entender e saber como essas estruturas, como essas cadeias alimentares, essas interações funcionam para você não chegar no lugar e ficar perdido. Uma coisa que eu percebo é que a gente tem a tendência a não se ver incluído Exato. no meio onde nós estamos, né? Por exemplo, imaginemos que eu hoje moro na região de Florianópolis, certo? Querendo ou não, urbanizado ou não, eu sou um bicho da região de Florianópolis, logo eu tenho que conhecer todos os bichos da região de Florianópolis, entender como eles se correlacionam, né? Exato. Eu preciso, por exemplo, entender qual é o hábito, sei lá, de um coati, qual é o hábito enfim, dos diversos animais da região. Eu preciso entender quais são as plantas e como elas interagem dentro do ecossistema, né? Porque caso contrário, eu estou falhando na base. Exato. De nada adianta eu entender sobre atividades altamente complexas se eu sequer sei das coisas que estão ao meu redor. Exatamente. Né? E é uma coisa muito comum. Normalmente a gente realmente não tem conhecimento sobre o lugar que a gente vive. Eu gosto muito de falar disso, que no passado, nos primórdios, né, o ser humano e a natureza eles estavam totalmente em conexão. Né? Ele tinha que conhecer os animais ao seu redor. Não tinha nem opção, né? Ele tinha que conhecer o clima, a vegetação, porque se ele não conhecesse... Olha, meu celular tá pitando hoje bonito. Tá louco esse, esqueci de desligar. O ser humano ele tinha que conhecer tudo, porque senão ele morria, né? Ele morria. Era tudo contra todos. Acabei de ser Olha só. cagado. Ele foi sorteado. Voltando. Então, o ser humano ele tinha que estar próximo da natureza, senão ele não sobreviveria. Agora fui eu. Caraca, foi na cabeça, cara. Tá de sacanagem, bicho. Temos um grupo de É uma diarreia. Né? Alguém deu laxante. O ser humano tinha que estar próximo da natureza para conseguir sobreviver. E à medida que o ser humano foi evoluindo, foi desenvolvendo tecnologia que foi dando para ele conforto, ele foi se afastando da natureza. Sim, né? sim. Se por um lado ele ganhava conforto, ele se afastava da natureza. E cada vez mais. Para tornar isso mais próximo da realidade de quem está assistindo, eu vou convidar você a um desafio agora, tá? Você aí, sabe quais são as plantas comestíveis que você pode se alimentar na região onde você mora? Você reconhece quais são os usos possivelmente medicinais das plantas que estão no ambiente onde você mora? Talvez não. Você conhece qual é a incidência de animais da região onde você mora? Você sabe quais são os animais mais prováveis de você encontrar e como você pode encontrá-los? Talvez não também, né? Então é interessante esse tipo de questionamento, porque a pessoa começa a pensar, caramba, é verdade, eu não sei nada. Né? E é exatamente isso que você pontuou. A tecnologia, na tentativa de aumentar as nossas capacidades de sobrevivência, nos distanciou da nossa base de sobrevivência, Exatamente. Que é o conhecimento regional, né? Exatamente. Mas, vamos lá, Carlos. Tudo lindo isso, maravilha, eu preciso conhecer sobre a natureza, eu preciso conhecer sobre essas coisas, mas a informação é difícil, cara. É difícil. Eu não tenho tempo, Júlio falando, não tenho tempo para uma faculdade de biologia, não dá, né? Então, como eu, uma pessoa que, entre aspas, né, já tenho a minha área de atuação, já estou focado, como eu posso adquirir esse conhecimento de uma maneira mais informal, mas que ainda assim me beneficie? Bom, as pessoas que têm mais conhecimento são as pessoas que vivem da terra, daquela região, por exemplo. Então, o cidadão local ali, ele é um cara que vai te dar muita informação, talvez ele não saiba tudo sobre tudo, mas cada informaçãozinha que você consegue coletar... O clássico caseiro de fazenda. O caseiro de fazenda, o mateiro, aquele lá, ele tem muito conhecimento e muitas vezes um conhecimento cru, porém, muito válido, né? Sim, claro. Hoje em dia com a internet também, a gente tem muita informação, mas tem que saber filtrar, né? Desculpa te interromper, mas não cai o risco da gente cair naquela crendice popular de mitos, por exemplo, que não tem uma validação, que as pessoas fazem porque fazem? Exato. Então, esse todas as formas de se adquirir conhecimento têm pontos positivos e negativos.
Claro, tem muitas crendices populares que são falsas, porém tem muitos conhecimentos que são muito... Legal. Você que é um sobrevivencialista já deve ter conversado muito com Sim. padeiro, A minha fonte de pesquisa é caseiro de fazenda. Então, Né? apesar de... Você tem que saber filtrar, nem tudo pode ser levado literalmente ao pé da letra. Claro, e assim como claro. você vai pesquisar na internet, tem muita informação que a gente sabe que não é válida. Então a gente tem que saber filtrar, procurar fontes, né? Legal. Se você for à internet, e livros também, é muito bom. Eu conheci um livro que eu achei numa estante virtual, que eu até mostrei em uma série de rastreamento de animais que a gente fez aqui no canal, que é Animais Silvestres e Rastros de Animais Silvestres, acho que esse é o nome do livro. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada, que é um dos grandes guias que eu tive para entender sobre as marcas que os animais deixam no ambiente. Que outro tipo de livro ou fonte de conteúdo você pode recomendar para as pessoas que queiram conhecer mais, seja sobre plantas ou sobre animais? Então, normalmente a gente tem, aqui na região, provavelmente deve ter, existem livros e guias especializados. É bom você procurar algum guia local, né? Porque existem guias gerais, só que ele não vai ser tão abrangente, vai faltar coisa. O ideal é você procurar um guia da tua região. Daquela região que você está. Então, por exemplo, se eu estou no Pantanal, um guia, por exemplo, de aves e plantas comestíveis do Pantanal. Estou na Amazônia, um da Amazônia. Estou na Mata Atlântica, aqui, por exemplo, a Mata Atlântica, floresta umbrófila densa. Então, vamos procurar um livro, um guia de Mata Atlântica da região sul, por exemplo. Também é diferente da região do Sudeste, da região do Nordeste. Talvez, né? Se eu ligar para uma reserva da minha região, vão eles saber podem te indicar muito bem. Eu, por exemplo, eu não sou daqui de Florianópolis, eu não tenho um conhecimento sobre a fauna e a flora aqui da região, mas se eu quiser, rapidamente, ou ligando para algum desses órgãos de proteção, ou entrando na própria internet, a internet hoje em dia é tudo, né? Se tu souber usá-la, você será... O Google está aí para te ajudar, o Google, né, cara? É uma ferramenta. Às vezes o pessoal acha que Google é uma base de dados incrível, cara. É verdade, é verdade. Então eu gostaria só de salientar isso, Carlos. A gente fez essa conversa quase que improvisada aqui, com dois aspectos, né? Primeiro, então, a gente entendeu que tudo começa olhando a sua realidade. Ou seja, se você não compreende sequer como a natureza à sua volta interage com o meio ambiente... Como é que você vai saber? Como é que você vai saber o resto, né? Exato. Não adianta eu saber sobre técnicas de coleta de água no Saara se eu sequer conheço, por exemplo, se tem rato ou esquilo na minha região, entendeu? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a gente pode adquirir isso de forma informal buscando literatura regionalizada. Regionalizada, é com isso. certeza. E que mais, que só para envelopar esse nosso papo aqui, o que mais você pode recomendar para as pessoas que estão em casa? O cara está no centro de São Paulo, só concreto em volta. Como que ele pode fazer para entrar em contato com a natureza de uma maneira um pouco maior e começar a aprender sobre ela? Pergunta difícil, mas vamos lá. Em São Paulo... te coloquei no fogo cruzado. Em São Paulo... Começar a abrir na janela. O pessoal hoje em dia nem abre a janela. Mas... Vendo as coisas contra os olhos, vai num parque, vai passear, pega o filho, pega o cachorro, senta um piquenique na praia. A gente tem na própria cidade, a gente acha que não tem natureza, mas a cidade é cheia de natureza. Sim. A gente tem animais que são totalmente sinantropizados, né? Que estão totalmente acostumados e se adaptaram a viver na cidade. Isso já é uma natureza. Tu viu até uma matéria alguma vez em São Paulo que acho que eram gaviões, uma coisa assim. Era uma ave de rapina que morava na cidade e se adaptou a caçar os animais. Principalmente né? um animal que é muito sinantropizado, que eu tenho tatuado aqui. Olha só. Ele é um animal que se espalhou por todo o Brasil. Qual que é o termo? O que é? Sinantropizado. Sinantropizado. O animal sinantrópico é um animal que vive relacionado ao ser humano. Aprendeu a se relacionar com o ser humano. Como um cachorro. O cachorro ele é mais doméstico, já é dependente, já praticamente. É como, por exemplo, os golfinhos aqui da região de Santa Catarina que ajudam os pescadores a pescar em troca de peixe. Sim. Ou, por exemplo, as pombas, né, os ratos, legal. Baratas, são animais sinantrópicos que aprenderam a viver. Barata não é de Deus. Barata não é animal, barata é o demônio. Barata é o demônio na terra. Ainda mais se voa, aí é o Satanás. Você tá falando de uma ave de rapina? O carcará é uma ave que se vira na natureza, se vira nas cidades. Ele aprendeu o urubu, né? Aprendeu a viver em contato com o ser humano. Então um carcará é uma ave de rapina que aprendeu a, por exemplo, caçar pombas, né? Olha só. Pombas que são animais que nem do Brasil são europeus, são animais invasores que se sinantropizaram nas cidades.
Então esses animais vieram na cidade atrás de alimento, né? Então conseguiram você esse basicamente tem um documentário de natureza rolando em volta da sua Exato. casa. Só que pra gente, quem que é o rato, a barata, a pombinha, são tudo bicho Não, chato. já falei ninguém que barato, quer mais, já né? falei que barato. Não, mas barata Eu tô pra dizendo mim... isso porque a gente teve um episódio sobre alimentação com insetos, onde eu fui quase que forçado a comer uma Alimentação daquelas do futuro. baratas cinéreas, né? E foi um pouco traumatizante, né? Mas eu sobrevivi. Mas legal, Tem então... quem goste. Então, primeiro ponto é abrir os olhos para esse tipo de interação que está acontecendo em volta de casa. Exato. E é claro, começar a visitar parques, né? A gente infelizmente teve um pouco de dificuldade para filmar esse vídeo, a gente ia fazer esse vídeo como um passeio numa reserva, mas infelizmente a burocracia não deixou que a gente filmasse o parque estadual, que é uma grande pena. E a gente não pode mostrar para vocês. Mas ainda assim, isso fica como uma crítica, né? Mas ainda assim, formiga, ainda assim você tem que considerar a possibilidade de que sim, vá, busque reservas, busque esses lugares, porque quanto mais pessoas nesses lugares, mais estrutura eles vão começar a ter para receber novos visitantes e apresentar mais recursos da natureza também, né? Exato. Isso é muito legal. E a gente tá tão na moda hoje falar de ambiente, de biodiversidade, de preservação. Sim. Só que a gente tem que parar para pensar que a gente só pode preservar o que a gente conhece, né? Exatamente. Se a gente não conhece, a gente nem sabe, nem tem conhecimento da existência de algo, a gente não consegue preservar. Então, o ideal é a gente estar sempre tentando conhecer cada vez mais, principalmente a nossa volta, nosso entorno, e aos pouquinhos ir conhecendo cada vez mais, e assim a gente vai poder preservar, passar, né, esse conhecimento à frente, e é muito né? importante que as nossas futuras gerações, nossos filhos... Só se preserva conhecendo, né? Só se preserva conhecendo. Eu não vou nem dizer preservar, mas conservar, né? Sabe, se utilizar os é. recursos com sapiência, desde que você conheça os recursos, né? Só? E eu imagino que para um sobrevivencialista isso é vitalíssimo, né? É importantíssimo. Se você não conhece o ambiente que você está inserido ali, como é que você vai? Morreu. Se você não tiver tudo na sua mochila... É verdade. E é óbvio, né? A gente está falando onde conseguir conhecimento, é claro que a gente tem uma outra fonte também, né, Carlos? Que é o teu canal no YouTube, né? Ah, claro, com certeza. Se inscrevam aí, canal Overdose. Lá Vou deixar o card aqui em cima, o link na descrição. O Carlos está produzindo conteúdos bem legais na área, então fique à vontade para conhecer. A biologia é fantástica, né, cara? Eu costumo dizer que se eu tivesse mais tempo do que um ser humano tem na vida convencional dele, eu aprenderia tudo isso, cara. Mas, né, infelizmente, a gente escolhe. Eu acho que todo mundo tinha que ter sua profissão, mas depois fazer uma faculdade de biologia só como hobby, como conhecimento. Eu digo, né, mesmo da psicologia, então vai cair na... Na verdade, a gente deveria poder ver muito mais para poder... pelo menos uns 300 anos. Ou não, né, também. Eu ia ser muito rabugento, cara. Eu já sou com 28, eu já sou rabugento. Bom, enfim, vamos em frente, né? Carlos, muito obrigado pelo papo. Como eu disse, pessoal, um conteúdo pra gente conversar, amadurecer ideias. Espero que vocês tenham gostado dessa pegada mais descontraída aqui também. E, por favor, prestigiem o conteúdo do Carlos. A gente está trazendo produtores de conteúdo que estão começando, que estão há certo tempo aqui, pra gente trazer novas faces aqui para o YouTube, pra área de aventura, pra área de sobrevivência, porque senão, meu jovem, daqui a pouco você enjoa da minha cara e aí não tem uns outros caras aí pra aparecer, cara entendeu? linda, com esse gel maravilhoso que eu presenteei pra ele, um gel Bozano. Bom, então visitem meu canal, vocês serão muito bem-vindos. Júlio, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. É realmente muito importante pra mim e é uma honra estar do seu lado aqui, poder falar com o seu público também. Pessoal, é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Eu sou o Júlio Lobo. Eu sou o Carlos Colorni. E esteja preparado. Tchau, tchau.